O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és um profeta? Eles responderam. Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizem de ti mesmo. João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és Messias, nem Elias, nem profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amadíssimo Padre Fernando, hoje a palavra de Deus, logo na primeira leitura de Isaías, vai nos indicar como nós devemos desejar ardentemente que a nossa vida seja envolvida pelo Espírito de Deus. Começa a leitura do profeta Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É uma postura de quem de fato assume a realidade de fé. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor está sobre mim em todas as situações e circunstâncias da vida, no problema, no sofrimento, na angústia, na dor, em todas as circunstâncias da vida, o Espírito do Senhor está sobre mim. E nós precisamos adentrar exatamente nesse contexto da alegria que se aproxima-se, liturgicamente falando, o nascimento do Senhor. Há uma alegria. Nós vimos uma jovem entrando com a vela, a mãe do Miguel, que está já no ventre, e é sempre uma esperança que alegre-nos a vida brotando em meio
há tantas situações adversas da vida, mas há uma grande esperança quando nós vemos uma mulher carregando um ser humano no seu ventre. É uma esperança profunda, de qual nós não podemos negar. A criança traz vida, traz alegria, traz sentimento de paz. Por isso vai dizer a carta de São Paulo: está sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém possa estar dizendo assim: mas padre, olha, hoje eu vim para cá só por Deus mesmo. E é assim mesmo, tá? Porque eu estou passando por uma tempestade, porque eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu sei, meu filho, eu sei, querida filha, mas a carta de São Paulo diz: esse está alegre, não é uma alegria do mundo, é uma alegria do céu. As coisas do mundo não atingiram o céu, e por isso nós podemos nos alegrar, e por isso, em meio às tempestades, nós podemos nos alegrar. Se eu fosse dividir com vocês as minhas tempestades, você diria: mas meu Deus, aconteceu isso com o Senhor, padre? Sim, mas a alegria que brota de Deus nos faz ultrapassar todos os desafios. Não é que o desafio tenha passado, mas que você ultrapassou, porque confia no Senhor, porque confia em Deus. Se nós formos olhar tantas situações nós já passamos e estamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta. Lembra sempre disso. A força não está em ti, a força está em Deus. Ele tem nos sustentado. Por isso, amados irmãos, vai nos falar o Santo Evangelho de hoje, e é muito interessante, que vai dizer: surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João, e ele veio o que? Dar testemunho da luz, que é o Cristo Jesus. Ele veio dar testemunho. Amados, não podemos testemunhar sem que antes experimentemos. Ninguém vai testemunhar quem não conhece. Não dá para dar um testemunho favorável ou contrário de quem eu não conheço. João experimentara Jesus Cristo já no ventre da sua mãe. Já no ventre, João já experimentara. O texto nos indica que a experiência de João Batista com o nosso Senhor Jesus Cristo se dá na infância. Houve uma infância, os dois tiveram certamente encontro lúdico de criança, como qualquer criança assim o tiveram, porém eles foram marcados pelo Espírito do Senhor que está sobre mim. Eles foram conduzidos desde a sua infância pelo Espírito do Senhor. E aqui, amados irmãos, nós queremos perceber o quanto nós temos uma sociedade que está sendo conduzida por outros espíritos que não é do Senhor.
Hoje nós estamos educando nossos filhos para serem moles, molengas, jovens moles. Hoje nós estamos educando nossos filhos sem tarefas dentro de casa. Não tem tarefa, não coloca nem o lixo lá fora. Nós estamos criando os nossos filhos com o espírito de moleza. Serão adultos despreparados. Qual é o espírito que está regendo a nossa casa? E nós precisamos sim nos preocupar, gente. Precisamos. Se cria menino como menino, para ser homem. Menina como menina, para ser mulher. E eu não estou falando de ideologia de gênero. Estou falando da força do ser humano, porque os desafios serão grandes, os problemas são grandes. Eu aponto para você e digo: eu tenho certeza que diante dos teus problemas, você não largou a sua casa. Você enfrentou com a sua esposa, com o seu esposo, vocês enfrentaram, e vocês estão enfrentando. Porque nossa geração foi formada para sermos homens e para sermos mulheres. Todos nós temos problemas, sim. Todos nós temos dificuldades, sim. Mas temos um Deus que nos sustenta, sim, temos. Temos um Deus que é a nossa esperança. Em meio aos desafios da vida, em meio às frustrações das nossas vidas. Por isso o texto vai falar da palavra. Houve uma comissão dos reis, dos poderosos daquele tempo, para entrevistarem João, para saberem quem ele é, porque João testemunhava uma verdade, que é Jesus Cristo, e preparava. Eu costumo dizer que João é o facilitador do nosso Senhor Jesus Cristo. João facilitou para que Jesus viesse, quando assumisse o senhorio, ele encontrasse pessoas menos amargas, pessoas mais dispostas para facilitar para o projeto do Pai. E assim foi feito. Foram entrevistar João e dizer: quem és tu? Precisamos levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. E João dizia: quem és tu? Tu és Elias? João: não sou Elias. Tu és o Messias? Não, eu não sou Messias. Tu és um profeta? Não, eu não sou um profeta. Percebamos que João não quis assumir nenhum cargo de importância, nenhum cargo elevado. Todos aqueles que eles aqui falaram foram de tanta importância para a fé, e o pior é que só reconheceram depois que partiram. Os profetas, Elias. E aí eles perguntam, e João diz quem ele é: eu sou uma voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Eu sou essa voz que grita no deserto,
palavra, voz, gritando. E aqui nós percebemos como de fato o verbo, palavra, se fez carne e habita entre nós. Jesus, palavra, se encarnou no ventre da Virgem Maria, palavra que nos traz e gera em nós vida, palavra de Jesus. Agora veja bem, amados filhos, como nós somos enquanto sociedade. Nós ouvimos muitas vezes a voz do nosso psiquiatra, dos nossos psicólogos, maravilha, ele deve ouvir sim, claro. Nós ouvimos a voz de um cantor, de um artista que grita, que fala, que canta, até reproduzimos. Ouvimos vozes de um filósofo, de alguém muito importante, mas não ouvimos a voz do Senhor. Haja visto que quando nós viemos para a missa, ouviu-se a pregação, ouviu-se o evangelho, ouviu-se as leituras e o salmo tão belíssimamente cantado. Aqui nós ouvimos a palavra, mas eu garanto que a palavra não fica. Mas sabe o que fica? Por exemplo, alguém que falou uma palavra para você, que chamou você disso, daquilo, que se desfez de você, a palavra que ela proclamou nos seus ouvidos fica. A palavra fica, mas a palavra de Deus não fica. Aqui está o nosso grande problema. Hoje, amados filhos, nós vivemos uma situação, uma sociedade doente, e por isso nós percebemos o número de farmácias que existe está demais. O número de farmácia, porque nós estamos doentes, estamos ficando doentes. E por quê? Porque a palavra de esperança de Deus não tem entrado em nossos corações, não tem entrado, e por isso nós estamos precisando de médicos, de medicamentos, mas a palavra de Deus não tem sido palavra, resposta para a nossa vida. Por isso João dizia: eu sou a voz que grita no deserto. Aquele que vocês vieram procurar não sou eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E aí os emissários voltaram, certamente, e sinalizaram para Jesus Cristo: amado filho, sinaliza a tua vida para Jesus Cristo. Não se debruça naquilo que não deu certo, não se debruça no sofrimento, na angústia. Debruça-se ou debrucemos-nos na esperança que é Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Por isso hoje cantávamos belíssimamente nesse salmo: a minha alma se alegra no meu Deus. Nos alegremos. O sofrimento vai passar, vai passar. E aí nós vemos o número de ateísmo, de pessoas que desprezam a Deus, que não precisam mais da missa, não precisam mais de rezar, porque perderam a esperança em meio às tribulações da vida. Gente mole, gente mole. Não podemos mais, amados filhos, viver assim. Não podemos. Temos alegria em meio às tribulações. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor da tua vida.
Vai passar, tudo isso vai passar. Eu costumo dizer, meus amados, que nós mal resolvemos um problema, já tem outro na fila. Está tudo na fila, mas eu venci este, porque eu tenho o Senhor, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que em meio às minhas provações me ampara em todo tempo. Não murmuremos contra Deus, meus filhos, não murmuremos contra Deus. Nós já vencemos nele muitas coisas. Você já venceu, e no Senhor você vencerá. Tenha essa alegria, essa voz que grita de João Batista, dizendo: Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua família. E nele nós queremos encontrar essa alegria, em meio às situações, em meio à enfermidade, em meio às mentiras, às provações, às dificuldades financeiras. Em meio a tudo isso, Ele é o Senhor. Amém? 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.